de algumas décadas para cá, desde que o movimento feminista tomou força, a cultura do mundo ocidental tem sido mudado pela militância feminina na busca de direitos a mais para as mulheres. E deixa eu abrir um parênteses aqui, não estou dizendo que a mulher tem que ter menos direito que os homens, mas vocês sabem que no mercado de trabalho, dentro da cultura na qual nós somos formados, a mulher ela sempre teve mais dificuldade para se colocar no mercado do que o homem. Nós sabemos disso, nós não questionamos este fato. E esta militância, ela é problemática não na área em que a mulher busca ser tratada da mesma maneira que um homem é tratado, porque diante de Deus nós somos iguais. E até aí tudo bem. Homens e mulheres devem ser respeitados, homens e mulheres devem receber de forma justa pelo que fazem. Se uma mulher faz o mesmo trabalho de um homem, é justo que ela receba igual ao homem. E nesse quesito não há problema nenhum. A alegação e a militância é justa. O problema é que o movimento feminista, ele não simplesmente se ocupou de buscar o respeito e a justiça nessas relações trabalhistas. Ele se ocupou de transformar a mulher em um agente que está não apenas no posto de uma mulher, mas ele necessariamente parece abrir uma disputa entre homens e mulheres, e de novo nós entramos então num desvio. Se a ideia era equiparação no tratamento, buscar justiça, isso é uma coisa. Mas quando você tenta transformar a mulher dentro das relações nas quais a mulher está inserida em um agente que busca a sobreposição, aí você está ferindo os princípios bíblicos. A Bíblia nos orienta e nos ensina que o homem ele deve ser o responsável, o líder. Ele recebeu essa missão do Senhor. E nesta missão de ser o líder, de ser o responsável, ele não apenas deve cuidar da mulher, mas como o apóstolo Paulo ensina, o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E isso certamente dará para a mulher um tratamento tão excepcional que ela não vai querer sair dessa posição jamais. Porque é uma posição de cuidado, é uma posição de ser resguardada, protegida, e é uma posição extremamente importante, porque é uma posição onde ela não apenas está sendo cuidada, mas ela também está sendo ouvida. Ela também está sendo o cérebro, está sendo a emoção, o centro das emoções na vida deste homem, porque ela é auxiliadora, ela é a voz de Deus falando ao coração deste homem. Então, é uma engrenagem perfeita. O homem cuida, protege, o homem labora, e a mulher, ela é o seu centro emocional, ela é o seu refúgio, ela é o instrumento de Deus para falar com o homem. E isso funciona perfeitamente. O problema é que o movimento feminista, ele desconstruiu isso. Na busca de direitos iguais, no que diz a equiparação salarial, no que diz respeito ao reconhecimento profissional, ele também afetou outras áreas da vida. E quando afetou essas outras áreas da vida, os homens, nós homens, por causa da nossa natureza pecaminosa, comodamente nós fomos abrindo espaços e fomos entregando responsabilidades nossas às mulheres. Para vocês terem uma ideia, há cerca de um século atrás, a responsabilidade de educar filhos não era da mulher, era do homem. E isso foi durante toda a história. Se você ler as Escrituras, você vai ver que Deus coloca a responsabilidade de ensinar a lei de Deus sobre os ombros de quem? Sobre os ombros do homem. Se você for analisar a sociedade dos dias de Jesus, a responsabilidade tanto dos ocidentais, que eram os europeus, que estavam invadindo a Palestina, quanto dos orientais, não havia discordância nisso. Orientais e ocidentais sabiam que educação de filhos era uma responsabilidade masculina. Desde o movimento feminista e de um século para cá, nós invertemos isso. E os homens entregaram a responsabilidade de formar os seus filhos integralmente às mulheres. As mulheres, por sua vez, entraram no mercado de trabalho e, por sua vez, entregaram a responsabilidade à empregada, ao professor, a qualquer outra pessoa. E homem e mulher simplesmente desistiram ou abandonaram, e com uma justificativa muito boa, nós estamos trabalhando para garantir o futuro dos nossos filhos, e entregaram a educação a terceiros. Terceiros que, por sua vez, não se sentem responsáveis por isso. E quando se sentem responsáveis, não se sentem responsáveis de transmitir os princípios daquela família,
eles se sentem responsáveis por transmitir os princípios que eles mesmos adotam. E é aí que nós chegamos a uma situação extremamente confusa. Especialmente no que tange aos homens, nós chegamos numa situação em que 3 problemas transformam os nossos homens, os homens destas novas gerações, em falastrões que sabem muito bem verbalizar o que querem, mas não sabem fazer. Eu diria que, em primeiro lugar, é a fragilização da figura masculina dentro de casa em face do movimento feminista e da omissão dos homens. A fragilização da figura masculina tirou uma referência boa para os meninos. E quando eu falo referência boa, não estou dizendo que a referência feminina não seja uma referência boa, mas meninos precisam de referência masculina. Meninas precisam de referência feminina. E infelizmente, a figura masculina está tão ausente do lar que não há mais referência masculina. A figura feminina também está ausente, não há referência de mãe. Mas as empregadas, ou quem cuida da casa e acaba cuidando da educação dos filhos, são as mulheres que são contratadas para zelar da sua casa. E de novo você vai cair numa figura feminina. E quando eles chegam na escola, os principais professores, ou a grande maioria dos professores, são do sexo feminino. E então, estes meninos vão ser formados com uma mentalidade feminista. Veja que absurdo que nós chegamos. Nós temos homens sem referencial masculino sendo formados por mulheres que têm um referencial distorcido a respeito do papel da mulher e vão ensinar para os nossos filhos homens feminismo. E aí você já tem um homem sem referência masculina. Um homem que está sendo criado para ser cuidado e não para cuidar. Nós temos um segundo problema. Nós temos um problema de uma cultura transviada, travestida e opositora a Cristo, opositora à palavra de Deus, que ridiculariza tudo aquilo que a Bíblia ensina, e então propõe que os homens devem ser elementos neutros, como as mulheres, com uma ideologia idiota de gênero, que propõe que o homem, apesar de ele ter nascido com a genitália masculina, ele pode ser uma mulher, e propõe que uma mulher, apesar de ter nascido com a genitália feminina, pode ser um homem. Infelizmente, é uma cultura idiotizada, uma cultura que nem biologicamente, nem cientificamente ela se sustenta, quanto mais moralmente e eticamente. E aí você tem homens sem referencial masculino, sendo criados com mentalidade feminista, dentro de uma cultura que simplesmente tenta, com todas as forças, quebrar esta figura masculina e a figura feminina e propõe algo genérico. E aí você simplesmente tira a força do homem, que inclusive dentro das escrituras é ensinado a ser o que trabalha, a ser o que pega na espada para defender a sua casa, aquele que vai lutar, aquele que vai pleitear com os inimigos à porta. Você tira do homem essa característica, a característica daquele que vai trabalhar e trazer o sustento para casa, e transforma esse homem num ser efeminado e num ser fraco, para não usar uma outra palavra que eu não quero usar aqui, que é mais chula. E em terceiro e último lugar, nós temos a omissão daqueles que conhecem a verdade, que é a palavra de Deus, diante deste quadro, e esta omissão não começa com as grandes esferas, esta omissão começa dentro de casa. Quando nós, pais cristãos, não exigimos dos nossos filhos que eles sejam homens como a Bíblia ensina a ser. E aí o resultado é que nós temos figuras masculinas extremamente fracas. Tão fracas que já há 50 anos atrás, o Roberto Carlos compôs uma música dizendo que a mulher é o sexo forte. Isso não é de hoje que vem acontecendo. E não, de novo, não estou dizendo que vocês sejam fracas, não é isso. Mas a figura masculina já está em crise há mais de um século. Mas nesse último século a coisa degringolou de tal maneira que até as músicas e os compositores populares já sabem que as mulheres estão com muito mais fibra do que os homens. E aí, sabe aonde essa coisa toda vai bater? Essa coisa toda acaba batendo na relação familiar, nos relacionamentos conjugais.
Por quê? Porque o homem não é aquilo que esperava que ele fosse. Sabe onde esse problema vai desembocar? Vai desembocar na mesa do empregador, que contrata homens esperando que se comportem como homens, e quando ele os coloca para trabalhar, eles se comportam como crianças infantilizadas, ou como mulheres, ou mais sensíveis do que as mulheres. O resultado é que daí as empresas acabam preferindo contratar mulher porque tem mais fibra do que homem. É ou não é uma grande crise que nós estamos vivendo? O texto de Provérbios é um texto extremamente esclarecedor. Esse texto diz que o grande remédio para que uma sociedade, para que uma família, para que um grupo de pessoas, ou para que um indivíduo alcance objetivos, é que esta pessoa trabalhe. E embora essas coisas pareçam estar tão distantes uma da outra, mas essas coisas estão intimamente ligadas. Porque trabalho é algo que Deus estabeleceu para o homem antes que o homem pecasse. É algo que o homem precisa fazer, o homem e a mulher, dentro de suas áreas. Mas quando falta força, quando falta vigor, quando falta coragem, quando falta compostura no homem, ele cruza os braços. Ele vai para a prancheta de planejamento, e ele fala que vai fazer, diz que vai fazer, conta para todo mundo que vai fazer, mas ele não faz, porque ele não tem coragem, ele não tem gana, ele não tem força para fazer. Porque ele foi criado de uma forma extremamente fraca. Ele foi criado sem exigências, ele foi criado sem firmeza, ele foi criado sem perseverança, ele foi criado não para ser um homem, mas para ser um boneco. Uma outra área que envolve a nossa vida, quando nós olhamos para um texto como esse, é a maneira como nós pais tratamos os nossos filhos. Quando nós entregamos tudo para os nossos filhos de mão beijada, especialmente para os nossos filhos homens. A mulher nem tanto, mas especialmente para os nossos filhos homens. Quando a gente entrega tudo de mão beijada para eles, nós estamos criando homens preguiçosos, irresponsáveis, e que não vão dar conta do rojão. Não vão. Porque eles estão acostumados a receber tudo na mão. Graças a Deus, Deus me deu um filho homem. Porque se ele tivesse me dado uma filha mulher, eu estaria extremamente preocupado. E a preocupação seria a seguinte: aonde minha filha vai arrumar um homem de verdade? Estou falando isso daqui propositalmente, eu sei que tem muitos meninos aqui solteiros. Quero que vocês ouçam isso, eu quero que vocês avaliem isso. Porque, infelizmente, a nossa realidade é uma realidade difícil. A realidade de homens, como eu disse para vocês, sem características masculinas, de homens sem coragem para o trabalho, de homens que falam muito, mas não fazem nada.